Só no século VII a.C. foram criadas as primeiras moedas e era um processo extremamente manual e complexo, pois não existia uma forma de cunhar moedas em grande escala. Então, nessa época, para fazer uma moeda era muito difícil, tendo em vista que para você criar uma moeda, você precisava desenvolver uma marca, né, da moeda para que todas as moedas, vou dar um zoom aqui, pra vocês verem, essa aqui é a primeira moeda cunhada, foi na Turquia, na Lídia. Essa moeda aqui é uma moedinha de ouro. Repare que ela tem um símbolo, né? Um brasão do reino, do império, da época. E a produção de uma moeda era muito difícil, até porque também o material que era utilizado era muito escasso. Nesse caso aqui é o ouro. Então a gente tem moeda de ouro, prata, bronze, cobre, até a moeda de ferro. E cada uma com seus valores, respectivamente, de acordo com a sua escassez. Só que ela tem uma função primordial na evolução do dinheiro. Então, eu vou relatar para vocês aqui, eu vou destrinchar aqui o processo, que vocês vão entender. Isso tudo aqui faz parte da evolução. Então, as primeiras moedas cunhadas oficialmente por um governo teriam surgido por volta de 640 a.C., na Anatólia, atual Turquia, com o selo do rei Alíetes, da Lídia. Então, a primeira moeda foi criada em 640 a.C., moeda mesmo, lá na Turquia. A cunhagem da moeda, isso vocês precisam ficar muito atento, porque isso aqui faz muito sentido nos tempos de hoje. A moeda, ela fez tanto sucesso por sua durabilidade, facilidade de transporte, elas tinham um valor próprio. Feito isso, na criação da moeda e com essas propriedades, a se tornarem tão eficientes e valiosas, transformaram em instrumento de controle político. Toda essa palavra. A moeda se tornou um meio de controle político. Facilitava a arrecadação de impostos para manter as elites, permitia financiar exércitos e expandir comércios além das fronteiras. Nada diferente do que existe agora. Uma moeda do Estado é nada mais nada menos que um meio de controle. As pessoas trabalham para obter aquele recurso, recebem e têm que pagar imposto. E o Estado ele só sobrevive porque tem os impostos arrecadados, porque a moeda é do Estado e o Estado exige que a gente pague o imposto. Então, isso aqui é uma aula mais profunda, mais à frente, que eu posso explicar a vocês de como que funciona todo o sistema. Aqui é só um breve resumo. Então, a moeda ela acabou servindo de um dispositivo, né, de mecanismo para trazer poder às pessoas que já tinham poder. Então, ela não beneficia diretamente o povo. A moeda é uma forma de escravizar o povo. Assim que funciona, infelizmente, a moeda de Estado, conhecida como moedas fiat. Bom, juntas de moedas, outras formas de dinheiro também continuam a ser usadas. Esse aqui é o capítulo 2, está falando sobre as moedas. Já no capítulo 3, surgem os primeiros papel moeda. O que é o papel moeda? A invenção, na verdade, do papel moeda surgiu lá na China. A difusão maior foi na Europa. E aqui eu vou falar um pouquinho das vantagens do papel moeda. Esse aqui é um papel moeda, o primeiro papel moeda criado lá na China. Repare que aqui, ó, em cima, esses primeiros desenhos aqui, são os formatos das moedas que eram cunhados lá na China. Aqui são algumas frases. Na verdade, o papel moeda era uma emissão de dívida, quando você tomava emprestado ou quando você deixava um dinheiro e pegava um pouco a mais e se cobrava juros. Então, esse aqui foi um primeiro sistema bancário que foi criado na China. E aqui tem algumas informações sobre as moedas. Cada desenho desse aqui representava uma moeda. Ela tinha um furo no centro dela, um furo quadrado, que era para você poder passar um fio, né, para guardar ou prender no cabelo, para ser de mais fácil transporte. Eles desenvolveram essa técnica com um furo no meio para ser transportada, para ela ficar presa. Então a gente precisa entender que o primeiro papel moeda, como está mostrando aqui o desenho, ó, foi criado lá na China. Então a chegada das cédulas de papel surgiu em Jiaozi, se eu não estou errando a pronúncia. Jiaozi é chinês, né? E quando as cédulas de papel apareceram? Durante muito tempo, a unidade monetária básica da China foram as moedas de cobre ou bronze, com um orifício quadrado no meio, como eu mencionei para vocês, no centro.
permitia pendurá-las em um fio para formar uma corrente. Ficava de mais fácil controle para guardar, para não se perder. Mas à medida que as viagens e os comércios se expandiram, também aumentaram rapidamente a demanda por moedas para realizar transações. Houve uma época em que o cobre se tornou escasso. Por tanta demanda, o cobre acabou se tornando escasso. Mas ainda mais importante, os governantes perceberam que era essencial manter o controle das divisas. O que seria isso? Controlar as divisas. O governo, ele não permitia, no caso o governo chinês, ele não permitia que essas moedas saíssem do controle do Estado, porque ela tinha um valor e pelo fato do material ser escasso, eles não queriam que essas moedas fossem para a mão de outros países, de outros reis, porque eles acabavam perdendo riqueza. Então eles controlavam a saída dessas moedas para que elas não atravessassem para fora da fronteira para outros países, para outros reinos. Com isso, eles pensaram na emissão do papel, que eles controlavam a moeda, guardavam a moeda e emitiam papel dizendo que você tinha X valor. A gente vai avançar um pouco mais. Na época, surgiram algumas regras. Como eles não queriam que escapassem do controle, eles estabeleceram uma regra. Apenas moedas feitas de ferro poderiam ser usadas. Olha como que o governo já era astuto. Eles bloquearam a saída, a liberação de moedas com maior valor, com material escasso, no caso cobre, da época, e fizeram cunhagem de moedas de ferro. Aí as moedas de ferro sim, poderiam sair e poderiam ser utilizadas em outros países, ser comercializada normalmente, porque era uma moeda que não tinha valor, o ferro era abundante, então era comum ter ferro, para eles tanto faz, tanto fez, pode usar o ferro aí à vontade. Só que as moedas de ferro eram tão pesadas que nem as mulas e nem as carroças com bois resistiam a tanta carga, quando era preciso fazer grandes transações. Imagine você ter que comprar, por exemplo, uma cabeça de boi e você tivesse que pagar com moeda de ferro. A quantidade era absurda. Você ter que pagar para comprar um boi com a quantidade de moeda de ferro. Isso aqui que era uma quantidade de um saco do tamanho de uma pessoa em moeda para você pagar por um boi. Imagine que só para vocês entenderem, imagine que por um punhado de prata, te dava um saco gigante de moeda de ferro, do tamanho de um corpo de uma pessoa. Aqui a explicação explausível. Um punhado de prata, que era muito pouco, por um saco do tamanho de uma pessoa por uma moeda de ferro. Isso aqui retrata exatamente a função da escassez. Tudo que é escasso tem muito mais valor. Então aqui ele está dizendo que um pouco de prata era trocado por um saco do tamanho de uma pessoa com moedas de ferro. O ferro não tinha tanto valor porque ele tinha em grandes quantidades, era acessível. Então, os comerciantes começaram a experimentar instrumentos financeiros de papel para evitar o transporte de grande quantidade de moedas. Então, eles desenvolveram essa tecnologia, que é o papel moeda, para justamente evitar esse transtorno que era transportar uma quantidade enorme de moeda de ferro, que pesava, que era difícil de transportar para poder fazer troca, para fazer compra e para receber também, que era muito difícil. Foi durante a dinastia Song, por volta do ano 1000 da nossa era, na província chinesa de Sichuan, que o Império emitiu oficialmente o primeiro papel moeda do mundo, o Jiaozi, feito a partir da casca de madeira. Que é esse desenho aqui, que eu mostrei para vocês aqui. Isso. Esse papel foi o primeiro papel moeda desenvolvido na China, Império Song. Então, já na Idade Média, a população começou a criar o costume de guardar moedas com terceiros. E aí já começa a modificar todo o sistema. E aí, lá na Europa, as pessoas já começaram a ter mais confiança em terceiros para poder deixar. A ideia até é que os ourives que criavam as moedas, eles eram os guardiões. E isso foi todo um processo instaurado e é como feito até hoje. Você não pode deixar dinheiro em casa porque você deixando dinheiro em casa você corre o risco de ser assaltado, as pessoas podem invadir sua casa, pode sequestrar, pode levar seu dinheiro. Deixe o seu dinheiro no banco.
Guarde seu dinheiro no banco. E o banco traz algumas atratividades, principalmente para as pessoas que não têm muito conhecimento sobre finanças, acreditando que poupança é investimento. Então, muitas pessoas sentem a confiança de deixar o seu dinheiro parado lá no banco, rendendo míseros por cento ao ano, e você confia de deixar o seu dinheiro lá. E é exatamente isso aqui que está dizendo. As pessoas tinham a confiança de pegar suas moedas pelo medo que era instaurado para você não ser saqueado, para você não ser roubado. Desde que a gente guarda seu dinheirinho aqui, a gente vai emitir um papel oficial dizendo que você tem realmente esse valor e você pode comercializar, a gente faz esses pagamentos para vocês e a gente é o guardião do seu dinheiro. E assim foi a humanidade perdendo o seu poder sobre o dinheiro, terceirizando o dinheiro com outras pessoas que dominavam o dinheiro e assim surgindo futuramente os bancos. Só para eu dar continuidade aqui, para a gente não perder o fio da meada, está dizendo aqui que na Europa as coisas começaram a mudar, lá na Idade Média. Então, deixando-as com os ourives, que emitiam títulos de tesouro e forma de recebíveis. Qualquer semelhança com o modelo atual não é mera coincidência. Não demorou muito para que utilizasse esses títulos como forma de pagamento, e pode-se dizer que assim surgiu o dinheiro em papel. Então, por conta dessa atitude das pessoas terem medo de ter a sua autocustódia com o seu dinheiro, com as suas moedas, elas deixavam com os ourives e cunhavam essas moedas, eles eram os guardiões, emitiam papel moeda, alegando que você tinha esse valor, essa nota, e você só levava esse papel para algum lugar que fosse comercializar e eles faziam as transações por você. Então ali já começou o movimento do início de um sistema bancário, vamos dizer assim. É o que a gente vai ver agora no capítulo 4.